Olá, tudo bem? Você não precisa ser conhecedor da Bíblia para saber que Eva foi criada da costela de Adão, certo? Tem até uma planta muito apreciada em jardins que leva justamente esse nome, costela de Adão, talvez você conheça. A verdade é que Eva foi criada a partir de um osso de Adão, isso que diz a mitologia, né? Aquele mito que compõe o Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Foi criada a partir de um osso de Adão, mas não da costela. Um osso do tico. E eu vou provar para você. Você nunca achou essa história muito sem sentido? Tudo bem, você não acredita na Bíblia, você é um incrédulo, pagão. Mas mesmo assim, se você pelo menos considerar a história de Adão e Eva como mitologia, algum sentido a história deve fazer. No Brasil, por exemplo, nós temos muitas lendas indígenas, como a lenda da Índia Obirici, que teria chorado tanto pelo amor de um guerreiro que suas lágrimas formaram um córrego que leva o seu nome hoje, né? Na tentativa de explicar a origem do córrego e o seu nome. Ou então a lenda da mandioca, né? Que diz que uma jovem índia engravidou e seu pai quis saber quem era o pai da criança. Ela disse que não sabia e seu pai não acreditou e ficou, digamos assim, aborrecido. Em sonhos, alguém disse ao pai da Índia que ela dizia a verdade. Então ele acreditou e aceitou a gravidez. Nasceu uma linda menina, muito querida por todos e com a pele muito clara. Foi chamada Mani. Um dia a criança foi encontrada morta. Todos ficaram muito tristes e enterraram o corpo da criança dentro da própria oca onde eles viviam. A terra onde ela foi enterrada ficava úmida de tantas lágrimas choradas por ela, né? Choradas por causa da morte dela. E um dia nasceu ali uma planta diferente. Tinha a raiz escura, mas por dentro era toda branca. Os índios chamaram de manioca, né? A junção de mani com oca. E com o tempo passamos a dizer mandioca. Novamente, uma tentativa de explicar o surgimento de algo. O Gênesis diz que Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, tomou-lhe uma costela e fechou a carne no lugar de onde tirara a costela. E da costela, como você sabe, Deus fez Eva, certo? Errado. O Gênesis foi escrito originalmente em hebraico, mas não o hebraico atual, moderno, o hebraico bíblico. Era um idioma limitado, sem palavras para descrever todas as coisas. O substantivo hebraico tsela, né, a mesma palavra hebraica que foi traduzida como costela, essa mesma palavra é traduzida de outras formas na Bíblia. Por exemplo, no segundo livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, diz que Davi e seus homens que estavam viajando iam ao longo do monte. A expressão ao longo também é a tradução da palavra hebraica tsela. No primeiro livro de Reis, capítulo 6, tem duas passagens em que é utilizada a palavra hebraica tsela. Este capítulo está contando sobre a construção do templo por Salomão. A primeira vez que a palavra tsela na primeira vez ela é traduzida como câmaras que foram construídas contra as paredes da casa, isso no versículo 5. E a segunda aparece nos versículos 15 e 16, e se refere a tábuas de cedro com que foram forradas as paredes da casa. Nós vemos a palavra hebraica tsela, né? Nós vemos que ela foi traduzida como costela, como câmaras que foram construídas contra as paredes da casa, e também traduzida como tábuas, poderíamos dizer paus. O substantivo hebraico tsela, portanto, se refere mais a um formato, né, do que a uma coisa específica, muito menos a uma costela, né? Nem seria de se esperar que um idioma tão antigo, em que faltavam muitas vezes formas mais requintadas de expressão, que esse idioma tivesse uma palavra específica para designar uma reles costela. Eva foi criada, portanto, do osso do tico de Adão. Mas como assim? Tem osso no tico? Não tem,
mas tinha. E é justamente essa a função dos mitos, ou não é? Explicar como as coisas são como elas são. A maior parte dos mamíferos machos, incluindo os grandes primatas, nossos parentes mais próximos, tem o báculo, que é um osso que dá sustentação ao tico. Esse mito, portanto, explica ao mesmo tempo a criação da mulher e o desaparecimento do báculo no homem, o que traz implicações muito importantes que nós vamos ver em seguida. Mas antes, deixe eu convencê-lo de que eu não estou maliciando. Qualquer criança sabe, e os hebreus certamente já sabiam naquele tempo, que nós temos um número par de costelas, tanto homens quanto mulheres. Não faria nenhum sentido, portanto, Deus fazer uma intervenção cirúrgica tão importante no homem criado por ele e seus descendentes simplesmente não herdarem essa condição, né? Além disso, por que uma costela estaria ligada à geração de um ser, né? O pênis, sim, está diretamente ligado à geração, ainda mais naquele tempo em que não havia os conhecimentos de medicina que temos hoje. Mais um detalhe. O Gênesis diz, no capítulo 2, versículo 21, que Deus fechou a carne, ou seja, tirou o báculo e fechou a carne, como se fosse uma cirurgia que fosse costurada depois. E isso explica a RAF, né? A RAF é aquela espécie de risco debaixo do pênis e do escroto, né? Ela seria então a costura feita por Deus depois da cirurgia. Agora vamos ver as profundas implicações disso. Eva, a mulher, foi gerada a partir do báculo de Adão. Adão, o primeiro homem, perde o báculo. Isso marca o surgimento do Homo sapiens, o primata que se diferenciou dos seus parentes primatas. Perde o báculo, ganha a consciência de si mesmo. Tomando consciência de si mesmo, o homem passa a pensar. Deus encarregou Adão de dar nome a todos os animais, conforme é narrado no mesmo capítulo do Gênesis. Adão cria as palavras, ou seja, começa a pensar. Outra coisa, o amor só existe, amor mesmo. O amor só existe quando não há pensamento. Quando você está pensando, você pode lembrar das coisas que ama, mas isso são só as suas memórias. Amor e pensamento são duas coisas incompatíveis. Quando o homem sente falta de não pensar, numa nostalgia dos seus tempos anteriores ao surgimento da consciência, ele procura Eva. Procura em Eva o báculo perdido. E então se dá o delicioso conúbio carnal. Nesse momento em que o instinto faz tudo sozinho, o pensamento não age. E então Adão ama. Não sei se você é capaz de perceber o simbolismo profundo e a poesia linda contida nesse mito. Por isso Adão diz tão faceiro, né, que Eva é carne da sua carne, osso dos seus ossos. É parte dele, que ele reencontra quando sente nostalgia do seu passado não pensante. E embora movido por instinto, é com Eva que ele se sente completo, por reencontrar o báculo perdido. E por isso ele introduz em Eva a parte do seu corpo de onde foi tirado o báculo que deu origem a Eva, numa tentativa de reencontrar a si mesmo. Mas também sente-se completo por encontrar um método natural de cessar o pensamento e encontrar o amor. Você acuse a Bíblia do que bem entender, e em parte eu concordarei com você. Mas não diga que não há lá grande sabedoria, às vezes banhada numa poesia difícil de acreditar ser possível num tempo tão distante. E lembrando, como eu nem exemplifiquei aqui, né, que muitas acusações que se faz à Bíblia são injustas, né? Muitas vezes
É só problema de tradução. Muita força e paz para você.